Quanto tempo após a quimioterapia devo fazer a cirurgia? Essa é uma das perguntas que eu mais tenho recebido, seja aqui nos comentários do vídeo, também live que eu já fiz aqui no canal e também pelo Instagram. Então existem alguns tipos de câncer que na parte de tratamento curativo, muitas vezes nós fazemos a quimioterapia antes. E muitas pessoas ficam na angústia, se já terminou o tratamento, em quanto tempo tem que operar. Então nesse vídeo eu vou comentar sobre isso, sobre esses tratamentos e qual que é o ponto de atenção aqui que a gente tem que ter nessas horas. Então vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico, eu trabalho em Cascavel, no Paraná, também atendo por teleconsulta, então para quem tiver interesse tem meu contato aqui pelo Instagram, mas também respondo muitas perguntas por aqui, tenho ajudado bastante gente. E para continuar aqui, cada vez mais, aparecendo mais e trazendo mais vídeos para vocês, eu gostaria de pedir para se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, também faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então, esse apoio é só apertar ali no botão, é bem tranquilo e me ajuda aqui bastante. Também para quem tiver interesse, quiser se tornar membro do canal, há também essa opção, onde tem ali uma série de benefícios, participa mais ativamente aqui do canal, tem prioridade na resposta de perguntas, além de, claro, o apoio que me dá aqui para continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Então, pessoal, se eu terminei a quimioterapia, então tive um diagnóstico de câncer, hoje a gente tem algumas doenças em que a gente tem feito muito isso, a quimioterapia antes da cirurgia, porque tem um benefício importante, a gente entende qual é a resposta que aquele tumor tem, muitas vezes isso indica para nós o prognóstico, se a chance de cura ela é maior, e também, por que não, ajuda na cirurgia. Se eu tenho um tumor de 10 centímetros e faço quimio e ele vem para 2, vocês concordam comigo que é um pouco mais fácil operar. Claro, isso não é válido para todas as doenças, existem alguns tipos de câncer que nós sabemos que é melhor operar primeiro. Então essa é uma decisão que a gente vai ter conforme estadiamento, diagnóstico, sensibilidade do câncer à quimioterapia. Não adianta eu pegar uma doença, por exemplo, que é ruim de resposta à quimio, vou dar um exemplo, um câncer de rim, por exemplo, que responde muito mal à quimio, e fazer isso antes de operar. Aqui a cirurgia é mais importante. Agora, para outras doenças, acho que o exemplo que eu mais recebo perguntas aqui é no câncer de mama, a gente sabe que é uma doença que é muito sensível à quimio, responde muito bem. Tanto que algumas pessoas que estejam aqui assistindo e fizeram podem ter tido até uma resposta completa. Fizeram a quimioterapia, tinha lá o tumor na mama, e ao final do tratamento não tinha mais nada, não percebia mais aquele nódulo. Com alguma frequência a gente vê isso na prática, então isso pode fazer sentido. Para além de câncer de mama, nós costumamos fazer isso. Pode ser feito em câncer de ovário, por exemplo, você fazer a quimio e depois operar, também costuma ter uma boa resposta. Câncer de estômago, hoje a gente faz isso bastante. O câncer de reto, a porção final ali no intestino. Então, para várias doenças, nós temos feito esse tipo de tratamento. Tem entrado mais agora até para algumas situações em câncer de pulmão e pode aparecer aí cada vez mais, dependendo, mais uma vez, igual eu expliquei, do tipo de câncer e qual resposta que se pode ter ali. Agora, a dúvida que eu recebo muito aqui é, eu fiz a quimioterapia antes da cirurgia, terminou. Em quanto tempo eu tenho que operar? Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui é, imediatamente após o término da quimio, não é o ideal. Por quê? Lembra lá, para quem já fez quimio, pode ter aqueles efeitos colaterais, os principais dele no sangue. Então, queda de plaquetas, queda de imunidade, às vezes a pessoa fica um pouco desnutrida nessa fase, não consegue se alimentar bem. Então, a gente tem que analisar bem esses cuidados. É importante que a pessoa termine a quimioterapia e esteja preparada para a cirurgia, esteja recuperada essa parte do sangue, esteja com uma boa coagulação, esteja com uma boa imunidade. Então, imediatamente não é o ideal. Para a maioria dos casos, vão ser esperados sim algumas semanas para ter uma recuperação natural e poder fazer essa cirurgia com segurança. Um tempo muito prolongado, ele não é legal. O que é um tempo muito prolongado? Passando aí de 3, 4 meses. Por quê? A gente pode ter um câncer que a gente sabe, foi feito o tratamento, ele regrediu, por exemplo, às vezes até sumiu, mas a quimioterapia isoladamente não é curativo, tanto que eu tenho que fazer a cirurgia na sequência. Então também esperar muito tempo esse câncer, eu aumento a chance dele acordar nesse meio do caminho. Existe então uma data ideal para isso? Então a gente não tem esse dado, quanto tempo seria o ideal. A gente entende que um período ali entre até um mês, máximo 2 meses, seria o ideal para essa cirurgia.
O que nós sabemos é que em alguns serviços, em alguns locais, isso pode demorar um pouco mais, seja por alguma situação específica. Existem especificidades do paciente, por exemplo, que talvez precise esperar mais, talvez teve uma toxicidade ali a químio que precisa mais tempo para recuperar. Então, assim, existe um número desses 30, 60 dias que eu disse, que é o ideal, se a gente analisasse de uma forma generalizada, mas para cada tipo de câncer, para cada perfil de paciente, para cada instituição e protocolo do local, isso pode variar. Às vezes não atrasa tanto a cirurgia, ela já está disponível para fazer, mas precisa de algum exame, precisa de alguma coisa que demora um pouco mais. Então essas diferenças entre as muitas regiões, principalmente aqui no Brasil, isso pode acontecer. O que é interessante o paciente acompanhar nesse período? Então, se você tinha o tumor ali, acho que o caso da mama é interessante, e ele reduziu, e não houve nenhuma alteração nesse período, então você pode ficar tranquila. Provavelmente, mesmo que demore um pouquinho mais, a cirurgia tende a ser efetiva. É diferente se nesse meio do caminho voltar a crescer, voltar a ter alterações, então aí pode ser um problema. Talvez a gente tenha perdido aquele tempo ideal, vamos dizer assim, para a cirurgia. Mas a mensagem que eu queria passar nesse vídeo é: a gente não tem uma data específica, um tempo, não, terminei a quimio aqui, eu tenho que fazer a cirurgia até aqui. A gente não tem isso, nós entendemos que existe um prazo ali em que eu preciso, primeiro, recuperar os efeitos da quimioterapia, mas também um tempo em que eu não posso passar muito para que esse câncer não corra o risco de voltar a crescer. Então, nessa janela aí é que seria o ideal, mais recomendado de fazer uma cirurgia ou um outro procedimento que venha na sequência, por exemplo, radioterapia, também eu recebo essa pergunta aqui. Então, puxando um pouquinho para a radioterapia, é a mesma coisa. Além do efeito da químio, a radioterapia em si ela demanda um planejamento. Então o médico da radioterapia, sempre que você for lá, ele vai pedir alguns exames, ele precisa ver como que está aquele tumor, a posição dele, precisa fazer todo um planejamento que há por trás da radioterapia. Então não é um procedimento simples, em que você vai lá, consulta e já começa imediatamente. Não tem como ser assim, pela complexidade do que tem que ser feito ali. É normal que demore mesmo algumas semanas, então quanto a isso também, fiquem tranquilos. Certo, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo, então, porque é um tema que eu tenho recebido bastante perguntas aqui. Depois eu quero trazer um também falando sobre quanto tempo a quimioterapia após a cirurgia, que também é algo que eu tenho recebido bastante essas perguntas aqui, mas que vai seguir mais ou menos a linha do que eu trouxe nesse vídeo aqui. Então, nem muito rápido, também por recuperação, e nem muito tardio, porque a gente pode perder aquele tempo ali, e que nós sabemos que esse tempo em oncologia ele é precioso, né? Às vezes você perde isso, o risco pode aumentar muito. Certo? Mais uma vez, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda o canal a crescer, mas também o YouTube a entender a relevância desse conteúdo e entregar isso a mais pessoas que precisam receber essa informação. Certo? Até o próximo.